Galera, vamos para a nossa aula de revisão número 6, onde será explicado um pouco sobre a chave magnética de partida direta reversora, tá? Onde nós temos duas opções de acionamento dela com intertravamento nos contatos e nos botões. Explicar um pouco sobre essa chave e as características de cada circuito, demonstrando a simulação dela. Essa chave é a forma mais simples de acionar motores nos dois sentidos de giro, horário e anti-horário. Tem as mesmas vantagens e limitações da chave magnética de partida direta. Sua utilização destina-se a máquinas operatrizes, tornos, fresadoras, planas, etc., transportes, elevadores, esteiras, talhas. Resumindo, qualquer processo ou sistema que necessite que o motor ora gire em um sentido, ora gire em outro sentido. Aqui nós temos o circuito básico, tá? O diagrama elétrico básico dela, que a gente sabe que para inverter o sentido de giro de um motor elétrico, tá? O que é que a gente faz? Mantém uma fase e inverte a alimentação das outras duas. O que é que eu faço com isso? Eu tenho esses dois contatores aqui, C1 e C2. C1 vai alimentar o meu motor com uma sequência, no caso aqui, ó, L3, L2 e L1, nessa sequência. Por sua vez, quando eu fechar, alimentar o meu motor pelo caminho de C2, ele vai estar alimentando na sequência, na ordem, ó, L1, L2 e L3, ou seja, inverteu a primeira com a última fase, certo? Antes era acionado L2 ou L3, L2, L1, agora vai ser acionado L1, L2, L3. Com isso, meu motor inverte o sentido de giro. E para que isso aconteça, é como se eu tivesse duas chaves de partida direta, tá? Ou seja, eu tenho que ter três botoeiras, no mínimo três botoeiras, tá? Uma para desligar, tá? Uma para girar num sentido, outra para girar no outro sentido, como se fosse partida direta normal. Esse aqui é um circuito de partida direta, esse aqui é outro circuito de partida direta. O que é que eu tenho a mais nesse circuito? Simplesmente eu tenho que ter um intertravamento, que é uma segurança interna do meu circuito. Para que essa segurança? Para evitar que os dois contatores sejam acionados ao mesmo tempo, porque se eu acionar esse C1 e C2 ao mesmo tempo, vai haver um curto-circuito entre duas fases, que seria a L1 e a L3. E isso vai queimar fusível e ter danos no meu sistema elétrico. Tá? Para evitar isso, eu tenho que ter um intertravamento. O que é esse intertravamento? Como é que funciona isso aqui? Ó? Imagine que eu fecho aqui e ligo ao BL1, vou alimentar o C1. Quando eu alimento o C1, nós sabemos tudo que tem C1 vai mudar de estado. Ou seja, aqui tá, C1 está aberto, vai fechar, que é o contato de selo para garantir a alimentação. C1 está aberto, vai fechar. E C1 aqui está fechado, vai abrir. Porque ele abre para evitar que, mesmo que eu queira, acidentalmente ou propositalmente, fechar isso aqui, tá? Eu não consigo alimentar a bobina de C2. Só vou conseguir alimentar a bobina de C2 quando o C1 estiver desligado. Quando eu desligo ele, tiro a alimentação aqui, desligo ele, volta para o seu estado normal, que é um contato normalmente fechado, ele vai liberar para que eu alimente o C2. E mesmo ele liberando, o ideal é que eu espere esse motor parar de funcionar para inverter o sentido de giro, porque a corrente de partida já é elevada, partida normal, tá? Que isso aqui é uma chave de partida direta, já é uma corrente elevada. Imagine uma corrente de reversão, tá? É bem maior do que a corrente de partida. Isso aí vai ocasionar sobreaquecimento nos condutores, pode queimar fusíveis e coisas do tipo. Aqui eu vou fazer as simulações, vou demonstrar com intertravamento nos contatos e intertravamento nos botões a diferença entre elas, e nas duas já vai estar com o circuito de sinalização, ok? Aqui já estou com o programa aberto, tá? Para mostrar para vocês como é que isso aqui funciona, tá? O circuito na prática. A montagem do circuito é como eu já havia explicado anteriormente, tá? Eu tenho aqui o circuito de força e aqui o circuito de comando. Deixei um pouco mais distante que nós vamos focar um e outro, tá? Vou colocar aqui iniciar simulação. Quando eu inicio a simulação, eu tenho lâmpadas de sinalização aqui, ó. Só que essas lâmpadas de sinalização foram colocadas para quê? Para identificar o sentido de giro do meu motor. Se ele está girando no sentido horário, vai acender uma lâmpada de uma cor. Se está girando no sentido anti-horário, vai acender uma lâmpada de outra cor, tá? Para ele funcionar nesse sentido aqui alimentando o C1, eu pressiono BL1.
Quando eu pressiono o BL1, alimentei C1, tudo que tem C1 vai mudar de estado. Ó, isso aqui fecha, que é o selo. Isso aqui fecha alimentando o motor neste sentido. Isso aqui abre para evitar que mesmo que eu trave aqui, ó, eu não consigo energizar C2, porque se eu conseguir energizar, vou fechar um curto-circuito. E esse contato aqui, ó, de selo também está de alimentação da minha lâmpada, indicando que está acionado isso aqui, ó, está alimentando, girando no sentido. É muito comum nesse tipo de circuito a gente encontrar lâmpadas em paralelo aqui com a bobina, que é uma forma de economia de condutores e contatos, tá? Só que é uma economia burra. Imagine que queima essa bobina aqui do meu contator. Como é que eu vou identificar que esta bobina queimou? Medindo a sua resistência, no caso a impedância, tá? Se eu tenho uma lâmpada em paralelo com ela, eu posso estar medindo a resistência da lâmpada, no lugar de estar medindo a resistência da minha bobina. Por isso que é interessante a gente utilizar contatos do meu contator para acionamento e desacionamento dessas lâmpadas. Não que se eu tivesse uma lâmpada aqui, quando alimentasse a bobina, ela não iria alimentar, iria alimentar sim, iria acender de forma normal. Só que tem esse problema, tá? Se eu quiser inverter o sentido de giro, agora eu devo desligar. O correto é esperar o motor parar para inverter o sentido de giro, aqui pressionar BL2, tá? Quando eu pressiono BL2, ele fechou aqui, alimentou a bobina C2, tudo que tem C2 vai mudar de estado. Aqui eu fecho esse contato alimentando a lâmpada, abre esse contato aqui de intertravamento para evitar curto-circuito e fecha aqui o C2, alimentando o motor com uma ordem, uma sequência reversa, invertida de fases, e ele vai girar no outro sentido, ok? Vou parar aqui um pouco a simulação e tirar aqui esse contato aqui, vou afastar ele aqui, vou colocar um condutor, vou colocar até em azul, tá? Para a gente simular o funcionamento dele sem esse contato de intertravamento aqui, tá? Olha só, se eu ligar aqui o C2 de boa, porque eu ainda tenho intertravamento de C2 aqui, tento ligar C1, não consigo. Só que qual é o problema? Se eu ligar C1, então eu não tenho intertravamento de C1 aqui, o intertravamento de contato de C1 está aqui, tá? Quando eu tento ligar aqui C2, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir ligar, porque não tem nada impedindo cortando aqui a passagem da corrente elétrica. O que é que vai acontecer? Houve um curto, tá? Um curto entre duas fases. Aí, para que isso não aconteça, eu tenho que tirar esse condutor que eu coloquei aqui, vir com o meu contato, que é o contato de intertravamento, e agora sim, ó, liguei C1, tento ligar C2, não consigo, tá? Vou desligar e agora eu consigo ligar C2. Tento ligar C1, não consigo, porque aqui o circuito está com a proteção de vida, que no caso aqui é o contato, o intertravamento nos contatos, ok? Para essa simulação, vou abrir a outra simulação aqui, que é a atividade dela, tá? Na atividade, o que é que acontece? Note que o circuito está um pouco diferente do outro, tá? No outro eu tinha as alimentações aqui em cima, pegando daqui de cima, não tem problema eu ter a mudança nesse ponto de alimentação. E além disso, o que é que está diferente nesse circuito? Aqui eu não estou utilizando contatos, isso aqui é a chave com intertravamento nos botões, que eu estou utilizando botões, contato de botoeira, ou seja, de botões. No outro era intertravamento nos contatos, eu utilizava contato auxiliar de contator. Agora aqui essa chave é com intertravamento nos botões, eu utilizo os botões. Qual a diferença básica dessa para outra? É que aquela outra era uma reversora lenta. Para inverter o sentido de giro, eu tinha que desligar por meio do BD. Nessa aqui eu não preciso desligar no meio do BD. Isso aqui é uma reversora rápida. Vamos ver como isso funciona na prática. Comecei a minha simulação, vou ligar aqui, ó, BL1, está girando no sentido. Se eu vier aqui ligar BL2, será que eu vou conseguir? Vamos ver, né? Coloquei BL2, ó. Funcionou, inverteu o sentido de giro do motor, tá? Se eu pressionar BL1, ele vai inverter o sentido de giro. Pressionei BL2 no outro sentido de giro, tá? Porque notem que quando eu pressiono aqui, ó, ele, vou deixar travado aqui, no momento que eu pressiono, ele abre esse aqui, ó. E sempre por proteção, por fabricação, sempre o contato de abrir, contato fechado, vai abrir antes de fechar
o aberto, ou seja, quando eu pressiono aqui, eu desligo isso aqui. Se esse aqui tivesse ligado, ele iria desligar antes de fechar esse outro aqui, tá? Da mesma forma, quando eu pressiono aqui, ele desliga o C1 primeiro para poder ligar isso aqui que é alimentando o C2. E assim fica o funcionamento da chave, tá? Quando eu ligo aqui, ó, ele inverte, 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 fica invertendo o sentido de giro do meu motor, ou seja, é uma reversora rápida. Eu não preciso desligar o meu motor para inverter o sentido de giro. Na outra eu tinha que desligar aqui, inverter aqui, desligava aqui, invertia aqui, tá? Era lenta. Por que eu tenho essa reversão? Ah, professor, você disse que eu não posso fazer isso aqui, inverter rapidamente, porque eu tenho que esperar o motor parar. É prudente esperar o motor parar, só que tem muitos processos rápidos que o motor é dimensionado, é fabricado para isso, bem como a proteção. Por exemplo, o torno mecânico, tem lá um torneiro lá abrindo o rosco em um parafuso. Ele não vai esperar ele está abrindo o rosco em um sentido para fazer a limpeza no outro. Ele não vai esperar o motor parar. Ele tem uma alavanca que ele gira o torno em um sentido para o outro rapidamente. Não para. É uma reversora rápida como essa, tá? Existem algumas aplicações que tem que ser utilizada reversora rápida. Só que isso é motor especial e o funcionamento, o quadro de comando é todo dimensionado adequadamente para isso, para suportar essa corrente reversa sem causar problemas. Beleza?